Olá, gente. Boa tarde a Agora todos. esta chamada está sendo gravada. Boa tarde. Com muito prazer que a gente dá início a mais uma reunião do Grupo de Assistência Social da Rede Profis Brasil, a Rede Nacional de Fissura Labiopalatina. Hoje é a nossa última reunião do ano, né, Marinês? Queria agradecer também o empenho da doutora Marinês Gandra Graciano, do João Vitor Busquete, que também está à frente ao Departamento de Serviço Social, da Jacirema também, que está sempre com a gente, mas como está auxiliando lá as associações do norte do país, né? Conversei com ela na última semana, disse que está um pouco corrido, um pouco movimentado, mas sempre, quando pode, auxilia a Rede Profis Brasil também. Queria agradecer a todas as assistentes sociais do grupo, aos assistentes sociais também, que estão participando, não só dessa reunião, mas que participaram também durante todo o ano. Vou dar alguns recados importantes. A gente está ainda realizando o 20º Encontro Nacional, que é um encontro nacional festivo, né, de 20 anos de história da Rede Profis Brasil, e no próximo sábado a gente tem essa quarta edição desse 20º encontro, né? Então, sábado, dia 30, eu convido a todos a estarem conosco às 9 horas da manhã. O link será enviado posteriormente e vamos trazer algumas associações e grupos organizados na fissura labiopalatina, né? Grupos que fazem parte também da Rede Profis e que hoje são importantes na divulgação, e centros também de reabilitação que estão trabalhando juntamente a organizações de estudo, né, de pesquisa. Então, vamos trazer também algumas dessas organizações que estão junto aí a universidades e faculdades. Então, eu conto com a participação de todos vocês. Os que quiserem também trazer um pouco da sua associação, da sua entidade, do seu grupo organizado, peço, por favor, que entrem em contato comigo, e como será um encontro das 9 ao meio-dia, a gente vai ter aí bastante espaço para discutir o que está acontecendo dentro das associações e também o histórico, né, e a evolução de cada uma delas. Então, aqueles que tiverem essa vontade, a real necessidade de trazerem também para discussão no próximo sábado a sua associação, que entrem em contato comigo. As palestras, além do ao vivo, né, na hora da reunião de chamada, eu também consigo fazer a gravação durante essa semana. Então, queria convidar aos que puderem estarem presentes, a passarem para todos os profissionais, os assistidos e as diretorias também que compõem a entidade de vocês. Bom, não mais me alongando muito, queria agradecer novamente a Neide, que vai trazer a fala de hoje, e passo a palavra, então, para a Maria Inês dar início. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos, uma boa roda de conversa. Boa tarde a todos, quero agradecer a presença de todos os participantes de hoje, no último encontro do ano, né, dedicado ao grupo de assistentes sociais ligados à fissura labiopalatina. Quero agradecer a presença da Neide Cesário, que aceitou o nosso convite, até por sugestão, o nome dela foi sugerido aí pela nossa querida Jacirema, então quero agradecer a presença de todos, né? Vou fazer uma breve apresentação da Neide, mas depois ela pode até complementar alguns dados que achar interessante, né? A Neide da Silva Tavares, ela tem pós-graduação em Gestão de Emergência em Saúde Pública, pós-graduação em Direito e Proteção Social. Ela cursou a Faculdade de Serviço Social em Manaus, né, concluiu em 2010, e ela atua na emergência, ela atuou na urgência e emergência do Hospital da Criança de Santo Antônio, coordenadora da humanização e acolhimento do Hospital da Criança de Santo Antônio, ela é coordenadora do NARFIS do Hospital da Criança de Santo Antônio e assistente social do NIR do Hospital da Criança Santo Antônio. Ela é de Roraima, né, Boa Vista, Roraima, e para nós é um prazer
né, a participação dela. O tema que ela definiu para apresentar para a gente, falar um pouco da sua experiência, ela definiu como os desafios do assistente social na articulação com a rede de apoio para o atendimento ao paciente com fissura lábio-palatina. Né, como eu reforçando, ela é assistente social do Hospital Infantil Santo Antônio de Boa Vista, Roraima. Então, hoje ela está aqui representando a região norte. Nós convidamos vários profissionais para falar da região sul, sudeste, né, nordeste. Hoje a gente tem a Neide aí para falar um pouco da região norte, tá bom? Muito obrigada, Neide, com a palavra, fique à vontade, viu? Tudo bem. Gente, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite. A Jace, vou agradecer 2 vezes, porque quem me convidou para participar do atendimento à criança com fissura lábio-palatina foi a Jacirema, em uma reunião que ela veio no hospital há 2, 3 anos, e aí, no momento, estava sem assistente social. E aí alguém falou para ela, e aí numa reunião ela foi e me convenceu. E hoje eu digo que eu fiquei pela causa, né? Não mais pelo convite. E a você também, Maria, que fez o contato comigo, né? Fez o convite. Como eu disse há pouco, eu sou muito da prática, né? Sempre fico muito ali nessa articulação com o paciente. Mas eu vou resumir um pouco, né? Antes de falar do meu trabalho, hoje como funciona o atendimento à criança fissurada aqui, lábio-palatina. Aqui em Boa Vista, nós temos um hospital pediátrico que, na verdade, ele realiza atendimento ao estado de Roraima, porque ele é o único hospital infantil no estado. Então, ele atende os 15 municípios do estado, Venezuela e toda a questão indígena. E aí, o nosso trabalho é justamente fazer com que esses pacientes não se percam, porque a gente trabalha sempre em conjunto. Um exemplo, vem uma criança de área indígena, né? Geralmente vem ou via terrestre ou voo, e aí ela passa pelo núcleo, é avaliada, e aí fica sendo acompanhada, e aí a gente tem que ter o cuidado para que ela não se perca, devido à questão cirúrgica, ao procedimento cirúrgico. Tem a criança também, que ela é estrangeira, né? Está se apresentando um grupo bem relevante de pais que tem vindo da Venezuela, porque hoje, no Hospital da Criança, a gente tem o NARFES, o que é o NARFES? O NARFES é o Núcleo de Reabilitação à Criança com a Fissura Lábio-Palatina. Nesse núcleo tem assistente social, bucomaxilo, dentista, ortodentista, nutricionista, cirurgião plástico, psicóloga. Todos nós, só não o cirurgião plástico, mas todos os demais somos efetivos. Nós somos concursados do quadro do município de Boa Vista. Então, fica mais fácil para a gente criar um cronograma, um ambiente de trabalho, pelo fato de todos sermos concursados. Então, temos carga horárias a cumprir na unidade, e aí estabelecemos um mapa. Cada um tem seu dia de ambulatório. Por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta-feira na unidade, de 8 às 14. O meu ambulatório de atendimento às famílias é todas as sextas-feiras. Mas como eu fico no hospital de segunda a sexta, então isso me deixa com flexibilidade para que eu faça esse atendimento diário. Há casos que a mãe vem com a criança de um interior para passar pela nutricionista. Mas aí a mãe tem alguma dúvida, ou ela quer dizer que não tem como a van do município trazê-la na próxima consulta, e aí a nutricionista me liga, Neide, pode vir aqui? E aí eu vou na articulação de fazer o município de origem dessa criança entender que ela precisa estar no retorno da consulta. É aí que entram os desafios, porque os municípios não conseguem compreender que quando essa criança perde alguns retornos, seja o retorno com a bucomaxilo, com a nutricionista, com a psicóloga, fica mais difícil para que essa criança possa chegar no final, que é o atendimento cirúrgico. Tanto que alguns pais, quando eles vêm, principalmente da Venezuela, eles acreditam que eles vão
chegar e já passar pela consulta imediata e realizar a cirurgia. E aí é quando eu apresento o núcleo para eles. Porque quando eu apresento o núcleo, é informando para eles que a cirurgia não é o começo, né? A nutricionista tem que avaliar para ver o peso dessa criança, a odontopediatra vai avaliar a questão de dentição da criança, se ela precisa de uma limpeza, nessa questão de cárie. A bucomaxilo também tem a sua avaliação, então a gente tem que também ter esse poder de convencimento para que os pais possam saber da importância de participar por todo o núcleo, porque alguns deles têm a cultura que é só cirurgia. Tanto que na questão da coordenação indígena, a gente faz um elo e um vínculo com eles para que essas crianças possam voltar ao o pós-cirúrgico, porque elas precisam ser acompanhadas, né, ao pós. E aí também eu faço a ponte com a Operação Acolhida, que é a que coordena os abrigos dos imigrantes, porque alguns deles, se retornarem ao seu país de origem, depois eles têm dificuldades, né, financeiras para retornar para avaliação. Então, a gente entra em contato com os abrigos, com as casas de passagem, para que essa criança possa permanecer aqui, pelo menos até que ela seja reavaliada. E aí eu chamo do tripé, que nós somos Amazon FI, que é uma associação de pais de crianças, né, com fissura lábio-palatina, o NARFES, que é o núcleo do hospital, que faz o atendimento com os profissionais, e a Smile Trend, que é a que capacita, a que vem com essa questão colaborativa, tanto com as famílias, quanto com o treinamento aos profissionais. Um exemplo agora recente, a nutricionista solicitou um leite específico, porque algumas crianças que têm essa questão de dificuldade do peso, e ela faz essa anamnese, essa análise, e aí a Smile enviou para o núcleo esse leite, que é ela que faz, né, a questão da distribuição, porque ela vai avaliando paciente a paciente. Então, acaba que nós somos esses três em prol desse paciente, para que ele possa estar sempre sendo assistido, acolhido. E aí, no nosso núcleo, a gente tem 2 fonos, um pela manhã e um pela tarde. Tinha um, e aí os pais, quando vinham para o meu atendimento, eles começavam a dizer para mim que era difícil, porque a criança estudava naquele horário, ela tinha prova, e a criança, o fono, é um dos profissionais que ela mais fica semanalmente sendo acompanhada. E aí eu fui junto à direção do hospital, coloquei a situação, que a gente precisava de um fono à tarde, porque os pais tinham dificuldade, e aí trouxeram uma outra colega, e hoje a gente tem um fono pela manhã e um fono pela tarde, de segunda a sexta, distribuído nos atendimentos aos pacientes. E aí a gente fez o nosso organograma de atendimento, e aí o paciente ele começa comigo, ele começa pelo serviço social, justamente para que a gente possa entender aquele paciente que tem dificuldade logística, de um interior de se locomover, de um paciente que, às vezes, ele é criado pela avó, e a avó tem a dificuldade na questão da burocracia, ela não tem muito aquele entendimento dos agendamentos, de para quem agendar, quando agendar, e aí, então, começa comigo, eu faço todos os agendamentos, e depois encaminho para os meus colegas, que aí essa criança vai passar por todo mundo. E aí a bucomaxilo e o cirurgião plástico vão dizer quando o momento da cirurgia. O nosso calendário de cirurgia, toda segunda-feira, interna 2 crianças, terça-feira faz a cirurgia e na quarta recebe alta. E acontece que às vezes elas podem gripar. Hoje mesmo, eu de férias, o NI me ligou que a criança que ia ser internada hoje, a mãe avisou que ela gripou. Aí eu entro em contato com a Associação dos Pais, que é a Amazon FI, e aí começa, gente, tem alguém que foi liberado pelo anestesista, que já está ok para a cirurgia, e aí sempre tem alguém. E a gente foi e encaixou o Benjamin, que é a criança que vai ser internada hoje, né, às 16 horas, que para nós aqui ainda é 15h20, para vocês aí, né, já é 16.
e aí ele vai ser internado hoje às 16 horas, faz a cirurgia amanhã, e na quarta ele recebe alta. E aí eu agendo o retorno para que ele possa ser reavaliado depois pela bucomaxila, após o processo cirúrgico. Então, o meu maior desafio no dia a dia é porque fazer as secretarias de saúde dos interiores terem a compreensão que a criança precisa estar aqui, né? Tem criança que é atendida pelo fono, ela tem que estar no mínimo aqui 2 vezes na semana. E aí, até comentei há pouco com a Maria Inês, que eu já tive assim que pegar carona numa ambulância para chegar em uma secretaria e explicar para a secretária de saúde que ainda que a van quebre, né, que eles naquele dia não possam se deslocar para cá, mas que a criança precisa, porque é um PFD, é um tratamento fora de domicílio. Como a criança não tem o atendimento no seu município de origem, então ela precisa se deslocar para cá, para a unidade. E aí é esse trabalho de formiguinha que eu vou fazendo, secretaria a secretaria. Às vezes os pais vão lá e, segundo os pais, há um rodízio muito grande nos interiores aqui, que é essa nossa vantagem. Como todos nós somos concursados, então a gente já tem ali um trabalho estabelecido. Já nas secretarias dos outros interiores, a maioria das pessoas, elas estão em cargos que a gente chama comissionado, indicação política. Então, hoje eu ligo, é a Neide. Daqui um mês, quando eu ligo, já é a Maria. Quando eu ligo no outro mês, já é o Jordan. Nossa. Então, todas as vezes eu preciso estar naquele mesmo trabalho de convencimento e explicando tudo que eu expliquei para a Neide no início. E assim, às vezes a gente percebe que meio que eles querem ganhar no cansaço, né? Tipo assim, ela vai uma hora cansar e ela vai... E aí, quando eu agendo hoje, um exemplo, a Maria Vitória, é uma criança que a gente tem de uns municípios mais distantes, que é Roiranópolis, né? Ele é o último município que faz fronteira com o Amazonas. Então, quando a secretaria não tem condições de mandar a criança na van, é muito difícil para os pais também pagarem passagem, porque é a passagem mais cara que é o município mais distante. Então, como que eu faço? Quando eu agendo hoje para Maria Vitória, eu já entro em contato com a secretaria, informando a data da consulta dela. E já aconteceu de eles pegarem um carro particular, né, alugarem um carro, locarem o carro, mas trazem a criança. Porque eu mando a foto da consulta, aí eu espero uma semana, aí eu mando uma mensagenzinha bem elegante, né? Bom dia, querida, só lembrando que a Maria Vitória tem que estar aqui conosco tal dia. E aí você tem que ir naquele, né, trabalho ali de equilíbrio, porque também não dá para ir muito a ferro e fogo, porque como não é o nosso município, né, de origem, a gente não tem muito como ter acesso direto a eles, mas assim, tem funcionado. Agora eu vou começar tudo de novo, porque algumas secretarias mudou o prefeito. Então, muda-se todo o quadro comissionado deles de novo. Aí agora a gente está escrevendo um projeto lá no NARPES, no nosso núcleo, que é fazer um rodízio de nós profissionais e irmos em loco. A gente está construindo o projeto, né? Vamos sentar com o prefeito para apresentar, que é o quê? Em janeiro, vai a fono, a assistente social e a psicóloga. Visita 3 municípios, senta com a gestão desse município para falar do que é o trabalho, de como funciona, do direito que a criança tem de ser assistida e fazer ele compreender que, como o município de origem da criança não tem esse serviço e a criança não pode ser prejudicada, que ele já coloque no calendário da saúde dele para que essa criança possa se deslocar para cá. E aí a gente está escrevendo, né? Vamos apresentar para o prefeito. A direção do hospital, né, sinalizou que ok, que nos libera para que a gente possa se deslocar nesses dias. E aí a gente vai fazendo rodízio. E aí a gente vai, em algum momento, vai a nutricionista, e a bucomaxilo, cirurgião plástico, porque eu penso ainda aqui na nossa região
que a maior dificuldade dos municípios vizinhos é eles entenderem que tão importante trazer um paciente que faz hemodiálise aqui, no Hospital Geral daqui, é a mesma importância de trazer uma criança com fissura lábio-palatina que precisa passar pela psicóloga, precisa passar pelo nutricionista, precisa passar pelo assistente social, para que eles possam ter essa compreensão. Porque eu vejo que ainda tem muito disso de que é como se eles tratassem a criança que tem a fissura como que algo que não é tão relevante quanto aquele adulto que tem que vir fazer a hemodiálise. Então, o que a gente pensou? Em reunião periódica no núcleo, no grupo, que a gente precisa chegar até eles. Aqui nós já fizemos esse trabalho nas escolas. Nós falamos com os pais, e aí cada escola que tinha um paciente nosso, nós fomos em loco. E aí a gente levou banner, a gente falou com o corpo, né, docente da escola, apresentamos o trabalho, apresentamos o NARPS, que é esse núcleo nosso dentro do hospital, e o retorno foi muito bom. A gente percebeu que pessoas foram até o hospital em busca de agendamento, que elas não sabiam do NARPS. Os próprios professores comentaram que, às vezes, eles tinham uma certa dificuldade ali de como lidar na questão do bullying entre as próprias crianças, né? Quando elas estavam ali, entre elas, que eu sempre brinco com as crianças, que eu digo, quando ela conta alguma coisa da outra criança, eu digo, olha, é que o colega foi deselegante com você, mas você não pode perder sua elegância, porque a elegância, ela está acima de roupas. E eles, é mesmo, né, tia? Você se mantém elegante, não perca a sua classe, porque, às vezes, como eu já atendi um paciente, que isso marcou muito a equipe, que ele chegou um dia e falou para mim que ele tinha gostado do Covid. E aí eu perguntei para ele, você gostou do Covid? Ele falou, sim, tia, porque todo mundo tinha que usar máscara. E aí ninguém ficava perguntando o que era isso na minha boca. E aí, assim, são coisas que quando você chega na escola, socializa isso com os outros profissionais, né, com os colegas, você percebe que eles começam a ter um outro olhar para essa questão. E, assim, o outro desafio que a gente tem é a questão das áreas indígenas, porque além da questão cultural, que há, dependendo da etnia, que eles não querem trazer a criança para o atendimento, tem também a questão da logística, porque é justamente uma criança que, às vezes, para vir para cá, ela tem que vir de avião 2 dias viajando. E aí, quando chega aqui, ela tem que passar por todo o núcleo. E aí, às vezes, ela é desnutrida, ela precisa da nutricionista, e às vezes o indígena ele já quer de imediato retornar à origem dele. E aí é quando a gente entra com a coordenação indígena. Que a coordenação indígena, como fala, né, que tem paciente que eu atendo com intérprete, que a gente tem dentro do hospital. E aí a gente começa ali aquele trabalho de convencimento, geralmente a mãe, e aí eu trabalho muito com fotos, né? Porque eu mostro o antes e o depois para eles. Porque, às vezes, por mais que você explique, eu já atendi mães que elas disseram para mim que alguém disse para elas que era melhor ficar assim, com uma criança viva, do que fazer uma cirurgia e a criança morrer. Porque era uma cirurgia muito arriscada, né? Sempre a história do vizinho, de um familiar que tem esse comentário. E aí eu sempre trabalho muito com as fotos. E aí eu sempre vou mostrando, olha, essa criança chegou para a gente assim, fez a cirurgia, hoje ela está assim. E aí você vê que é quando eles, essa cultura, né, que as pessoas vão inculcando neles, vai caindo por terra, porque ela consegue ir visualizando aquela criança e começa já ali, eu digo para ela, olha, você começa a visualizar aqui o seu filho. E aí elas ficam, a gente já fez piquenique, né? A gente tem uns parques aqui na cidade, já fizemos piquenique, para que as crianças possam socializar entre elas, para que as famílias possam trocar ali figurinhas. Então, assim, é um trabalho diário, mas muito prazeroso. Se vocês, depois eu convido vocês a entrarem na Amazon FI, que é a associação dos pais aqui de Roraima,
e vocês vão ver muito lá a questão das crianças, os antes e os depois. Vocês vão ouvir testemunho de crianças, relatos delas, atendidas pelo fono antes e já depois das terapias com fono, né? Já são outras falas. Então, assim, o meu desafio diário é esse, mas o que nos alenta é que, anos atrás, as crianças faziam cirurgias, eram realizadas as cirurgias pelo umbigo maxilo. Tanto que a gente ainda tem crianças hoje que estão dentro do núcleo, sendo reavaliadas, e hoje o que nós temos é um cirurgião plástico, né, que é o Dr. Marcos Vinícius, e aí ele participa dos treinamentos, das capacitações da Smile, e aí ele hoje é a nossa, assim, a gente diz que ele é o cirurgião das estrelas, né, de Roraima. E ele é o único do grupo que ele não é concursado. Ele tem a sua clínica particular e ele tira todas as terças-feiras para realizar os atendimentos cirúrgicos no hospital. Porque todo o nosso serviço acontece no hospital. Do atendimento nosso de ambulatório à cirurgia, todo é feito lá. Não é, né, porque eu atendo, já fui em alguns lugares de férias, e aí já visitei, e aí eu já vi que há núcleos, né, que tem ambulatório em um determinado lugar, e cirurgia em outro, né? O nosso aqui, ele se dá em todo o hospital. A gente tem propostas no hospital mesmo, separar, né? Fazer o nosso núcleo, a parte do hospital, porque hoje os nossos ambulatórios são no mesmo corredor que a pneumo, a dermato, né, atende, e a gente tem propostas aí para o prefeito para que crie um bloco para a gente, onde possa ter todos os consultórios de atendimento às crianças com fissura lábio-palatina. Eu falo muito, vocês podem perguntar, podem, né, se tiverem alguma dúvida. E, assim, o outro cotidiano que a gente tem, das dificuldades também, é porque, às vezes, há crianças que aqui também tem só uma maternidade. Então, a gente foi até a maternidade, porque a gente percebia que alguns bebês nasciam e aí eles não tinham referência para onde encaminhar. E, às vezes, a gente já pegava aquele bebê, já com 2, 3 anos, que ouviu alguém comentou. E aí nós fomos até a maternidade do estado, apresentamos o NARPS, que é o núcleo, e aí a gente criou uma parceria. Toda criança que nasce na maternidade, né, com a fissura lábio-palatina, a pediatria encaminha para nós, para o hospital. E aí o SAMI agenda para mim e eu agendo para o ortodentista. Ele é o primeiro quando é bebê, porque ele coloca, eu esqueci o nome, mas vocês devem saber melhor que eu, né? Um aparelhinho no nariz da criança, e aí a gente depois agenda para que ele passe também por todo mundo, por todos os profissionais. Então, hoje, para a gente, já é assim um avanço. A gente receber as crianças já referenciadas da maternidade ao nascer. Então, a gente já vai ali tendo mais certeza de que elas não ficam tão perdidas como antes. E o núcleo, a gente está fazendo o trabalho de formiguinha, que é ir divulgando nas unidades básicas de saúde. A gente já foi também em roda de conversa para apresentar. E agora o nosso maior desafio é ir para os interiores, para que eles possam não só conhecer o núcleo, o funcionamento, mas entender que eles precisam dar condições para que essa criança possa se deslocar até Boa Vista para realizar o tratamento. E continuar, que às vezes eles até mandam, mas eles querem mandar para uma consulta e ponto. E aí que a gente tenta fazer eles entenderem que é um tratamento contínuo, são consultas contínuas. Não tem como a criança vir no mês de novembro e só voltar em janeiro, porque principalmente o fono e a nutricionista precisam que essas crianças venham de forma rotineira ao atendimento ambulatorial deles. E aí acaba que eu, né, disponibilizo o meu celular para os pais, porque em alguns momentos eles têm essa dificuldade de não encontrar van, de ter alguma barreira,
E aí eu entro em contato com o município, e aí acaba que a gente vai se entendendo, né? Tem uns que, quando eu mando mensagem, eles já vão dizendo, não, assistente social, não se preocupe, não, a gente já conseguiu um carro, mas a criança vai comparecer para a consulta. E aí depois eu ligo para a mãe, aí a mãe diz, mas eu fui lá e disseram que a van está quebrada. Algo do tipo, né? Mas aí a gente vai fazendo o nosso trabalho, que é isso aí, é fazer as articulações, né? Eu entendo que a gente, como eu até brinco, né, no trabalho, que nós entramos na saúde por conta disso, que alguém tinha que ter o olhar acolhedor, porque cada profissional da saúde vai lá e faz o seu pontual, e nós entramos lá, que era justamente para fazer com que esse paciente possa chegar mesmo com todos esses desafios, essas barreiras, e aí acaba sendo melhor para mim, porque como eu tenho um cargo de gestão no hospital, e aí eu coordeno o pronto atendimento. Então, aí eu criei no pronto atendimento um outro atendimento para criança com fissura labiopalatina, que ela chega na triagem, faz a triagem, e aí ela é classificada, mas devido à imunidade dela, de ser uma criança, né, mais sensível, ela já tem um atendimento de pronto. A gente já indica qual o médico que faz a avaliação dela para que ela não fique no pronto atendimento, porque vocês imaginem, nós temos um único hospital para atender 15 municípios, né, Venezuela e a Guiana Inglesa. Então, tem momentos que a gente tem 5 médicos atendendo e um painel com 90 pacientes aguardando, né? E aí a nossa classificação é de Manchester, então o laranja, ele sempre vai ter prioridade, né? O laranja, o amarelo, o verde e o azul. E aí chega uma criança, né, com fissura labiopalatina, e muitas das vezes a queixa dela é uma gripe. Acaba que ela entra num verde, que é um pronto atendimento, e aí foi aí que a gente criou esse projeto que independe da classificação dela, devido à questão da sensibilidade, da imunidade da criança, ela já é atendida de pronto por um dos médicos, né? A senha dela é diferenciada, e aí isso facilitou muito para os pais, principalmente pelos que são do interior, que às vezes vêm trazer a criança para um atendimento e tem que retornar, pegar a mesma van que tem que retornar para o interior dele de origem, né? Então, isso acabou que melhorou muito o atendimento à criança também, no nosso pronto atendimento. E aí, cada vez que aparece um desafio, a gente usa uma estratégia diferente, e daqui a pouco é outro desafio, é outra estratégia. O importante é não parar, né? Porque a gente tem que entender que nós somos, eu até brinco, né? Que a gente é um hospital municipal que faz um atendimento internacional. Mas o importante é atender, acolher, assistir e tratar com equidade e olhar para cada paciente, né, com um olhar diferenciado. Até porque, como nós somos pediátricos, o nosso público é o mais sensível, né, é o mais debilitado, que é justamente a criança. Alguém tem alguma pergunta? Porque eu falo muito. Marinice, seu microfone está fechado. Neide, o João Vitor, ele fez um comentário aqui no chat, muito importante. O João Vitor é o vice-coordenador do nosso grupo, ele está fazendo pós-graduação no Centro em Bauru, assistente social, e ele falou, quantos relatos lindos, e eu falo, quantos relatos reais da realidade que mostra, né? Isso impulsiona a prosseguir, isso mostra a resistência em meio a tudo que enfrentamos dentro da nossa sociedade. Né? Eu achei muito interessante como você vai conduzindo o seu trabalho, que você vai, né, abrindo frentes de trabalho, em função dos desafios, você sempre vai criando estratégias, né? E sempre a partir das demandas sociais. Essas demandas vão sendo, né, revisitadas, vamos dizer assim, de acordo com o contexto. E é uma demanda que cabe para todos os assistentes sociais, que o nosso objetivo maior é justamente facilitar o acesso das pessoas ao tratamento, e não só o acesso,
a continuidade do tratamento. Continuidade. Verificar as Isso. causas, por que tem faltado, por que está abandonando, né, quais são os problemas de logística, os problemas sociais. Então, isso é o foco do nosso trabalho social, né? Você também falou muito importante a questão do tripé, tá? Do tripé, trabalhar Amazon Fear, o NAF e Smile Train. Né? Realmente não dá para você trabalhar sozinho. Aqui em Bauru, a gente também trabalha com o Hospital de Reabilitação, com a Profis Bauru, que é que dá apoio social, e também com o apoio da Smile Train, recentemente. Né? É um centro de treinamento, de liderança em treinamento, e a gente trabalha também sempre com esse tripé, e com apoio da pós-graduação também, no desenvolvimento de pesquisas, né? E você falou também, muito importante que eu achei, essas visitas que vocês têm feito às secretarias de saúde, às escolas, porque é na escola que os pacientes começam a apresentar os primeiros problemas de bullying. Então, é muito importante, a literatura mostra isso, né? É importante você trabalhar nesse ambiente escolar, né? Interpretando a fissura, tá? As visitas às maternidades, você também focou bem, né? Inclusive, a Rede Profis tem um cartaz até com o nosso garoto propaganda, o Jordan, que a gente mostra, né, como esses cartazes foi feito para que as pessoas colocassem nas maternidades, né, que fala um pouquinho que é a fissura, onde tem tratamento, e cada centro referenciar o seu tratamento, o seu local, na sua região mais próxima, né? Mas eu fiquei surpresa que vocês trabalham em equipe, a equipe de vocês tem vários profissionais, tem fono, tem orto, tem bucomaxilo, psicólogo, assistente social, nutricionista, isso já é um avanço, tá? Essa questão também que você levantou, do pronto atendimento, né, foi uma demanda que você identificou e você já criou uma forma de o paciente ter acesso ao tratamento. Tá? Então, eu quero, assim, parabenizar você pelo trabalho. Você me parece uma pessoa muito comprometida, trabalha com amor, porque você trabalhar com fissura, se você não tiver amor à causa, se você não tiver comprometimento, né, fica um trabalho muito frio, muito técnico. Então, eu senti em você, assim, esse envolvimento, né, com o trabalho, essa dedicação, e com certeza, no caso a Jacirema, era uma excelente olheira, né? Ela vai observando as pessoas e vai motivando para que as pessoas possam, né, participar. Esse Porque som. eu até comento em reunião com a equipe, né, que às vezes a mãe, você sabe o que ela quer, né? Só que às vezes ela não sabe se pronunciar. Então você precisa se pronunciar por ela, porque ela chega, às vezes elas chegam comigo na consulta, e eu falo muito, né? Vocês já perceberam? Então elas falam e aí eu faço as minhas anotações. E aí depois, aí eu encaminho ela e tudo, e depois eu vou lá com o fono. E aí eu pergunto para ela, para ele, né? A mãe falou isso assim para você? Não. Aí eu ligo para ela. Eu falo, querida, mas você. Aí ela fala, não, foi assim, assistente social, é que eu fiquei com vergonha. Por exemplo, teve uma que ela veio comigo, e aí ela dizia que ela queria um papel, porque ela tinha conseguido uma bolsa para o filho dela, de estudo. Só que lá tinha um pedido dela um papel, que ele fazia acompanhamento de fala, né? E aí ela veio comigo. Aí eu falei, olha, eu vou lhe encaminhar para o fono, e aí quando a senhora chegar na consulta, a senhora vai explicar para ele, e ele vai dar para a senhora o encaminhamento, vai dizer que a criança está sendo acompanhada e tudo. E aí tá, e eu notei lá no meu caderninho, lá minha observação. Aí eu sabia o dia da consulta, aí tá. Aí quando passou no outro dia, eu fui lá com o fono. Ele disse, não, ela só veio na consulta, aí disse que estava voltando. E eu falei, mas por que será que ela não pediu dele? E aí eu liguei para ela. E eu falei assim, aí ela disse, não, sabe por que eu não pedi? Eu pensei que ele ia pensar que eu estava pedindo um laudo desse negócio de aposentadoria. Porque alguém comentou com ela. Eu falei, não, minha querida, isso é um direito. Aí eu falei para ela, me mande a foto do cartão do SUS da criança. Aí ela foi e mandou a foto. Aí eu fui lá com o fono e expliquei. Era uma bolsa de um curso de inglês que ele tinha ganho na escola, criança.
E aí o fono fez a descrição, que era um paciente do NAPS, que fazia acompanhamento fonoaudiólogo 2 vezes na semana, mas fez tudo bonitinho. E aí eu liguei para ela levou lá, quando foi depois, passou uns meses, eu encontrei com ela no shopping, o menino todo de fardo do curso de inglês, e ela assim, super feliz que ele tinha. Então, eu sabia o que ela queria. Só que é o que eu digo para os colegas em reunião. Às vezes, eles, né, às vezes, pela questão vulnerável mesmo, né? Eu atendo algumas mães que os seus parceiros, né, a deixaram quando a criança nasceu, com a fissura. Às vezes, por um conflito, né? Eu já tive uma mãe que eu atendi, que ela disse que a sogra disse para o filho que a criança nasceu com fissura porque ela vivia com um monte de chave dentro do sutiã. Uma coisa assim, sem noção, né? E, então, elas já são fragilizadas, têm essa vulnerabilidade bem à flor da pele. E aí, tanto que o cirurgião, ele fala assim para mim, e às vezes eu ligo para ele e falo, olha, essa criança que o senhor fez a cirurgia, a mãe precisa de atestado mais dos dias da cirurgia, porque ela quer ficar um pouco mais com a criança. E ela é de iniciativa privada. Iniciativa privada é diferente. O senhor sabe que não dá para negociar. Aí ele fala, Neide, o teu problema é que tu conversa muito com os teus pacientes. Tu sabe a vida deles. Aí eu digo para ele, deixe de ser deselegante e faça o atestado com mais dias que a mãe precisa. Aí ele vai, faz o atestado e me manda foto. Tá bom esses dias? Eu digo, tá ótimo. Mas porque senão, se você não tiver o entendimento de que você está ali para facilitar, já é difícil, já é uma vida difícil que a maioria tem, né? Pela questão social, econômica. Aí eu sempre digo assim, nas reuniões nossas, né? Oh, agora mesmo eu já estou com uma ideia na minha cabeça que já vem assim me tirando um pouco do sono. Nós temos pacientes que eles já fizeram 16 anos. E o nosso hospital, o atendimento no ambulatório é até 16 anos. Mas aí vai encaminhar essa criança para onde? Porque a rede não tem cirurgião plástico. Eu já fui ver no estado. O estado não tem cirurgião plástico. Então, o que eu tenho pensado? A criança tem 16 anos, ela ainda precisa de atendimento, de fono, de orto, do odontopediatra, do cirurgião plástico para fazer as avaliações. Aí você vai soltar ela na rede, mas ela vai agendar onde? Aí eu já estou aqui fazendo um relatóriozinho bem elegante, que eu quero sentar com o diretor técnico do hospital e fazer ele compreender que essa criança, no nosso caso, a nossa criança lá de fissurado palatina, ela não é aquela criança que está sendo acompanhada pela dermatologista, fez 16 anos, a dermato vai dar o encaminhamento, a mãe vai no estado e vai agendar para a dermato do estado. E aquela criança vai seguir a vida dela sendo acompanhada pela dermato. Se lá nós, no NARPS, liberar essa criança, não tem fono no estado para dar continuidade às terapias. Não tem nutricionista no estado. E como que essa criança vai ficar? Aí eu já estou fazendo meu rascunhozinho aqui, que quando eu voltar das férias, eu já quero sentar com o diretor técnico, que é um pediatra, eu quero ir na veia da sensibilidade dele, da pediatria, e falar para ele que, pelo menos a criança de fissura, o ideal é que ela receba alta. Quando o fono, quando a nutricionista, quando o orto. Agora as crianças vão ter que usar aparelho, né? Já tem muitas crianças que já fizeram raio-x, que o ortodentista já está preparando essa questão do aparelho. Como é que você vai liberar uma criança dessa? Ela vai ficar sem atendimento. Então, tudo que foi feito ali, todo esse trabalho, a gente vai acabar perdendo. Mas eu já mandei um zap para ele, já sinalizei, e aí ele já se mostrou assim bem tranquilo quanto a isso. A única coisa que ele me perguntou foi se eu tenho ideia de quantas crianças, né, já estão atingindo essa idade. Eu falei para ele que não são muitas, porque o nosso maior público não é o de 16 anos, são pouquíssimos.
E aí eu falei para ele que quando eu voltar eu vou fazer o levantamento, eu tenho o meu, né, particular, e vou fazer um com a associação de pais, e aí vou levar o número para ele, para que a gente possa deixar essas crianças ainda sendo atendidas no hospital, para que possa não se perder o tratamento delas. Ô, Neide, essa questão que você está levantando é a importância do papel da assistente social. A gente que até colocava lá no centrinho como desenvolver ações extramuros, não ficar só dentro da instituição atendendo o paciente e a família, né? Ter esse olhar Isso, ampliado para as escolas, para os centros de saúde, né? Para as secretarias, para realmente abrir, né? Implantar políticas públicas e facilitar o acesso ao tratamento. Isso é muito sim, importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. diga. Como que o paciente que é do estrangeiro, que é, por exemplo, eu sei que é fronteira ali, mas da Venezuela e da Guiana Inglesa, elas podem ser atendidas pelo SUS? Porque existe uma lei que a gente conhecia que só pode o brasileiro que reside no país, no Brasil. Como que é? Eles Não, são atendidos pelo SUS? não, normal. Ele chega no hospital, a única coisa que se dá início é a questão da documentação, no caso do SUS, né? Para nós, o hospital, o importante é o SUS, porque o cartão do SUS, né, que eu digo. Por quê? Sim. Porque todos os atendimentos, eles têm que ser faturados. Uhum, E aí se fatura pelo número do SUS. sim, Então, a criança chega para nós, independente que a documentação dela seja estrangeira, a gente vai fazer o cartão do SUS da criança, entendi. faz o agendamento com nós. Ó, tanto que a gente já teve várias crianças cirurgiadas que, tipo, estão aqui no Brasil, em Boa Vista, há menos de 6 meses. Uhum, Elas chegaram, passou pelos nossos ambulatórios, e aí geralmente eu que providencio essa questão da documentação, porque a mãe chega para mim geralmente só com a cédula dela e da criança, e aí é quando eu entro com a operação acolhida para ver a questão de endereço, qual o abrigo que aquela criança está residindo, e aí eu entro no SUS, faço o cartão do SUS da criança, e aí pronto, ela já pode fazer qualquer tipo de procedimento no hospital. que bom, né? Que bom. Agora, outro detalhe, antes de eu passar a palavra para o Jordan, que ele levantou a mão, se mais alguém quiser falar, levante a mão, por favor, que a gente vai passar a palavra, mas a questão dos atestados, tá? Porque às vezes as mães pedem, me dá mais alguns dias, né? A nossa experiência era assim, no hospital, o médico atestava só o dia do atendimento, mas colocava uma observação, que essa criança precisa de cuidados, né, dos pais, da mãe, durante tantos dias, devido a pós-cirúrgico e tal. Então, a mãe já saía com uma declaração que ela precisava dessa licença, desse afastamento para cuidar da criança, tá? Agora, eu vou Porque passar... assim, não, só esse aí, Maria, porque assim, ó, quando eu atendo a mãe, quando a mãe ela é geralmente um órgão público que acontece, a declaração fica de boa, porque é um acordo dela com a chefia imediata. Certo, E a certo. chefia consegue compreender tranquilo. Mas quando ela é da iniciativa privada, a chefia não aceita. Ela só aceita se for atestado. Aí, geralmente, eu pergunto assim para o doutor Marcos, que depende muito da idade, né, da criança. É. Doutor, essa criança, a mãe teria que ficar com ela pela cirurgia que o senhor vai fazer. Quantos dias? Ele diz, olha, o ideal, porque nós já tivemos uma criança que ela mesma abriu os pontos. Ela foi para casa com o imobilizadorzinho dela, bonitinho. A mãe tinha que trabalhar, deixou ela com a irmã mais velha, de 12 anos. Ela tirou, foi dar banho na criança, tirou. Eu estava na emergência quando a criança entrou pelo pronto atendimento, sangrando. Nossa, olha. E aí o que eu pergunto? A primeira pergunta que eu faço das mães quando elas já vão para o processo de cirurgia: você trabalha onde? E aí, quando elas me dizem, aí eu falo, doutor, ele fala, olha, pela cirurgia que foi feita, às vezes um é maior, outro é menor, às vezes é largo, outro é palato, né? Tem que ter os cuidados com os operatórios, né? O ideal é que essa mãe ficasse 5 dias com a criança, Neide, para garantir. Aí eu já digo para ele, então, querido, deixa eu lhe dizer, ela trabalha num supermercado, eles não vão aceitar aquela declaração que o senhor emite, pelos cuidados, né, dos responsáveis.
É atestado mesmo. Hoje mesmo eu tive que ligar para o gerente de um posto, porque o pai não queria levar o Benjamin, que eu falei, para a criança, para fazer a cirurgia hoje, porque o gerente não ia liberar ele, acredita? São realidades diferentes, né? Cada um tem Aí eu que... disse, querido, me mande o número do seu gerente. Aí ele mandou. Aí eu, de férias, olha. Aí eu falei, querido, boa tarde, eu sou assistente social do Hospital da Criança, que eu tenho um colaborador seu que está no hospital. Aí ele, não, tudo bem, meu assistente, diga que ele pode ir. Aí eu liguei para o pai. Aí o pai disse, se fosse eu ligando, ele ia dizer que eu estava com jaca. Ah, é? Tá certo. Mas é isso aí mesmo, Neide. Deixa eu passar a palavra para o Jorge, que ele levantou a mão faz tempo. Não, só queria perguntar referente aos... Você falou dos imigrantes da Venezuela, lá, dos indígenas. Né? Como que o hospital ele recebe esse recurso? Como que funciona? Vocês têm algum convênio estadual, federal? Não, Jorge. Eles entram dentro dos nossos recursos já existentes mesmo. A gente não tem, assim, a questão do repasse mesmo do Estado, né? Porque a questão dos imigrantes, o recurso deles é via Operação Acolhida. Então, uma verba federal que hoje quem administra já são as ONGs, né? O Exército está só na questão da administração logística mesmo, né? Mas quem administra essa questão financeira são as ONGs, né? Se eu não me engano, são 2 ou 3 ONGs que está nessa organização dos imigrantes. A gente tem hoje 14 abrigos no total, todos no município de Boa Vista. Então, as crianças chegam para a gente, independente se, né, de fissura palatina ou não, ela entra dentro do nosso atendimento normal, dentro dos recursos que o hospital tem recebido via SUS, mas pela questão dos repasses normais. Não tem assim, não foi criado um repasse específico para imigrante ou para indígena, né? O do indígena tem aquele repasse que sempre teve, que é um repasse que ele já tem há muito tempo, mas só para te ter ideia, a gente tem criança indígena que ela fica 6 meses na UTI, porque ela vem já num estado assim tão grave que ela fica muito tempo. Mas, independente disso, a gente faz os atendimentos, principalmente hoje, né, que tem se apresentado um número bem expressivo de crianças com fissura palatina vindo da Venezuela. À medida que o núcleo vai sendo divulgado, as famílias vão conhecendo e vão chegando até nós. Ô, Neide, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ô, Neide, enquanto o pessoal não se manifesta, você tem algum grupo de WhatsApp com pais de paciente? Não, eles têm o da Amazon Fi. O grupo deles é esse. Aí todos que eu atendo, eu pergunto, né? Você já está no grupo da associação? Tem mães que não. Aí eu pego o número deles e mando a foto que eu tenho um vínculo com o presidente. Com a Amazon Fear. Que é o Pedro. Ele é o presidente da associação. Aí eu mando a foto para ele e ele inclui no grupo. E o grupo a gente tem que saber trabalhar mesmo, porque às vezes se ficar um grupo com muita informação fora do objetivo, né? Muito, por exemplo, tem gente que fica bom dia, boa tarde, boa noite, reza, é oração, é campanha, né? Então, a gente tem que... Não, eu até tentei, Maria, fazer um grupo, logo quando eu entrei no NAR. Só que o que aconteceu? Alguns pais começaram a ter um envolvimento político. É isso mesmo, tem que cuidar. E aí eles começaram, um vereador não sei de onde, um deputado não sei de onde. Então eu comecei a perceber que alguns, né, o foco não era assistência ao paciente. E aí foi quando eu achei melhor direcionar todo o número de pai, de mãe, de responsável ao presidente da associação e ele inclui ele no grupo. Aí quando eu preciso, por exemplo, às vezes o NIE me avisa, Neide, a mãe informou que a criança gripou, tem uma vaga para amanhã. Aí eu mando para o Pedro. Pedro,
põe, por favor, no grupo, se tem alguma criança liberada do anestesista, aí a mãe, ele bota meu contato, a mãe vem e fala comigo. Já aí vai. eu faço a ponte para a internação. Tá ótimo. Bom, eu estou super satisfeita e feliz com a sua palestra, muito esclarecedora, né? Mostra a sua dedicação mesmo, né? O João Vitor precisa sair, ele está à viagem, e ele manda um abraço a todos, tá? Mais alguém gostaria de falar? Não? Tudo bem? Por favor, todos preencheram o formulário de presença? Olha que ela está Sim. colocando, tem o link, é facinho de preencher, é muito importante, tá? Se tiver dúvida, fale com a gente até ensina, explica, mas é muito simples de responder. Eu gostaria do apoio de todos. Bom, ninguém mais se manifestou? Você gostaria de fazer algumas considerações finais, Neide? Sim, assim, além de agradecer, muito obrigado, né, por todo mundo que está aqui, que participou, que me ouviu. Eu só queria falar, enquanto profissional, que, assim, ainda há algo que me entristece, pelo menos no ambiente onde eu trabalho, que eu ainda escuto aquela famosa frase, né, que assistente social não faz nada, né? Para que, né, serve assistente social? Então, às vezes, e aí eu sempre digo para as colegas, porque para a gente, como o nosso trabalho não se vê, não é material, não é a cirurgia que o cirurgião plástico faz, que a mãe sai do centro cirúrgico já vendo outro rosto na criança. Então, eu acredito que para nós é muito mais desafiador a prática e o trabalho. Então, é por isso que a gente precisa realmente entender qual é o nosso papel. Que o nosso papel não é apenas ouvir, às vezes vem essa ideia do próprio usuário, porque às vezes não, na maioria das vezes, quem tem que fazer a ponte, a articulação, quem tem que fazer o dar certo é nós. Porque o cirurgião vai entrar no centro cirúrgico para fazer a cirurgia. O fono vai entrar para fazer a terapia dele. Mas para que esse paciente esteja lá, alguém tem que sair do consultório. E aí eu penso que para nós, enquanto profissionais, a gente precisa entender que nós trabalhamos dobrado nesse sentido, para que a profissão possa ter o seu devido valor, né? Que a gente possa realmente entender que nós somos um papel tão importante quanto o cirurgião. Até os próprios pais, nas palestras que a gente dá no hospital. Ah, eu esqueci até das fotos. Olha, Maria, eu falo tanto que esqueci das fotos. Não, então mostra, dá tempo, ela passa. Deixa eu só mostrar as fotos. Pode E é justamente isso que eu queria dizer, ó. Cadê a amiguinha lá? Cadê a Marglete? Oi, você quer as fotos? Eu vou passar. Isso, amor, já tinha esquecido. Tá Olha, bom. desculpa aí. Está visualizando? Está sendo visualizado, gente? As fotos? Tá, não. Tá? Não, só está aparecendo Metrópolis, é. Depósito, Skin Friday. Espera só um pouquinho, que eu vou compartilhar de novo. Tá vendo como foi bom falar? E as considerações finais? Agora sim? Agora sim? Tá, ó. Queridos, ó, essa aqui é a sala onde a odontopediatra atende. E aqui a gente colocou a placa, que ela serve de referência para os pais, que é onde fala do NARFES, que é o nosso núcleo lá, porque todos nós atendemos em ambulatório. Então, a gente colocou essa sala como identificação. Às vezes, aquele pai que chega do interior, que ele não tem muito ali a compreensão do funcionamento, mas ele sabe que aqui é onde ele vai encontrar o atendimento. A próxima, amor, por favor. Espera só um minuto. Aqui, ó, somos nós, os profissionais, né? Vindo daqui, esse é o André,
esse barbudinho, ele que é o coordenador do NAFES. Aí vem eu, assistente social, vem o Breves, que é o fono, a Sandra, que é a outra fono, a Kaline, que é a bucomaxilo, o José, que é anestesista, o Paulo, que é anestesista, a odontopediatra, que é a Nayandra, e a Suzy, que é a nutricionista. O doutor Marcos Vinícius, nesse dia, tinha feito uma cirurgia do joelho e não estava conosco. E a psicóloga estava de atestado médico. Essa aqui é uma parte da nossa equipe. Então, o próximo. Ó, esse aqui foi o evento O Dia do Sorriso. Nós fizemos lá no hospital, no auditório, e aí convidamos todos os pais e as crianças, né? Nesse dia deu 82 no total, somando entre crianças e os seus responsáveis. A gente fez uma dinâmica, teve criança que cantou, teve criança que dançou, que é justamente a gente trabalhando a autoestima também da criança, para que elas possam socializar com todos os demais do hospital. Opa. Acho que agora é essa aqui. Ó, essa aqui é a porta da fono, aonde a fono atende. Aí no dia da criança, a gente fez com elas ali um eventozinho, né, para comemorar. E aí, para nossa surpresa, eles não só vieram, como trouxeram os irmãos, alguns trouxeram amiguinho, e aí foi bem legal. A gente fez um evento para eles, lá no hospital mesmo. Esse Dia do Sorriso, a Ismael sempre comemora, né? A primeira semana de outubro. Nós já Isso. fizemos alguns eventos também em Bauru. Foi, ela estava com a gente também. Aqui ainda é no auditório. Os pais, né, responsáveis nesse dia, que estavam assistindo a apresentação das crianças, que elas fizeram para eles. Acho que é só, né? São essas aí, amor. Então, esse é o nosso trabalho, é fazer com que a gente possa estar sempre articulado, sociedade e os profissionais, né, num bem comum, que é o atendimento à criança, e principalmente o acompanhamento a ela. E a minha maior preocupação é que ela não saia da rede, mas sim que ela permaneça até receber alta. Muito bom. Ô, Neide, eu quero agradecer, quero finalizar com algumas informações, né, para o pessoal. O Jordan já falou que nós estamos comemorando 20 anos da Rede Profis, com várias atividades, tá? Para quem não estava no começo aí, nós já tivemos aí 15 de julho, né, tivemos a abertura do encontro, nós tivemos depois 24 de agosto também uma atualização com relação à fissura. Em setembro, nós tivemos uma roda de conversa. Em outubro, tivemos a coordenação do Tiago César, falando de direito e políticas públicas. E agora, em novembro, dia 30, sábado próximo, às 9 da manhã, nós vamos ter uma reunião com as associações. Então, vocês todos estão convidados, né, para participar. E também eu gostaria, se vocês tiverem sugestões de temas, de atividades para 2025, vocês nos mandem, né? Algumas pessoas, até o Jorge também colocou, alguns profissionais que gostariam de falar, apresentar o trabalho, né? Manda um e-mail, um WhatsApp, olha, eu tenho interesse em apresentar meu trabalho, eu tenho tais sugestões, tá? Então, a gente vai, né? A gente fica muito, assim, agradecido de ter esse contato com vocês. E o próximo encontro da Rede Profis vai ocorrer dia 5 de julho de 2025, vai ser em São Paulo, né? A rede já conseguiu um local, vai ser no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo, tem toda a estrutura para a gente poder receber as pessoas. A gente tem um anfiteatro com capacidade muito grande, de 700 pessoas, e a gente quer lotar aquele auditório, tá? Então, sugestões de temas, de palestrantes também, né? Pode mandar no e-mail da Rede Profis ou no WhatsApp da Rede Profis, tá?
Então, já deixa agendado 5 de julho, e agora, como nós estamos na Black Friday, tem passagens aí, dizem que tem passagens com preço bom, então fiquem de olho, quem puder já se preparando, porque essa data já tá decidida que vai ser 5 de julho, tá bom? Eu agradeço a participação de todos. Marinês, é no dia 5 ou no 28 de julho? 5 de julho, férias, julho, número 7. 5 de julho. Ah, tá. Eu escutar, é no dia 28, mas é no dia 5, né? 5 de julho, tá? Foi definida essa data, a gente tinha 2 datas, mas fizemos uma votação, né, para o grupo nosso de fissuras do Brasil e rede, então a data mais viável para a participação da maioria foi 5 de julho. Então, olha, a Ivânia, que é do Recife, né, Ivânia, com certeza a sua participação de todos, é muito importante. Então, já comprem as passagens, vão preparando, procure algum hotel próximo ali do local, ou normalmente a pessoa tem parentes. Qual é o Vai ser no Colégio Sagrado Coração de Jesus, em São Paulo. Aí vocês, do site, você já vê o endereço tudo certinho para buscar, às vezes até... Isso vai ser divulgado, né? O Jorge vai divulgar, mas assim, eu já estou adiantando para vocês, nessa reunião, que nós vamos ter esse encontro, vai ser muito importante, tá bom? Unir Fissuras do Brasil e Rede Profis, e todos vocês aí, tá bom? Alguém gostaria de falar? Ainda está em tempo? Abrindo aí a palavra para alguém? Alguém? Está todo mundo quietinho hoje, né? Final de ano. Todo mundo ritmo de férias. A Neide de férias trabalhando, olha o exemplo, né? Então, tá bom. Então, olha, eu gostaria de encerrar o trabalho de hoje, agradecer a participação de todos, tá? Quem não é sócio ainda da Rede Profis, a Rede Profis é uma associação, né, das pessoas jurídicas, vamos dizer assim, tá? Porque são as associações que são filiadas à Rede Profis. Então, temos a oportunidade também de inserir os grupos de apoio, aqueles grupos, tem vários grupos, várias organizações que não são associações, não tem da CNPJ, mas são grupos constituídos, também podem se filiar à Rede Profis, tá bom? Entrem no site, procurem se filiar, participar da rede, tem bastante informação no nosso site, e vocês podem também, querendo divulgar alguma coisa, algum dado, algum evento, alguma informação importante no site, a gente fica à disposição, tá bom? Quero agradecer, desejar um ótimo final de ano para todos, um ótimo Natal, um feliz ano com muitas realizações, e como a Neide disse, muitos desafios pela frente, né, Neide? Muitos desafios para a gente, e não vamos desanimar, vamos em frente. Jamais. A gente vai, né, tem exemplos aí vivos de superação e que a gente realmente vence aí os desafios, tá bom? Muito obrigada, um abraço carinhoso a todos, tá bom? Eu fico à disposição também.